Então, vocês citaram um ponto que até o colocou como motivo, mas é algo que preocupa muita gente e acaba também sendo utilizado, né, uma fé ali de oportunismo para diversos estelionatários, caras que fazem fraude, até pra gente, eu que vocês venho da área de segurança, pro hackers, né, que realizam ataque, inclusive com ransomware, que é a questão de você não ter o histórico da transação, você não conseguir identificar de para onde foi aquela, né, aquela transação, quem que transferiu e quem que recebeu, né? Isso aí se colocou como algo positivo, que mantém a confidencialidade, né? Não pode rastrear o que você fez, tem esse lado positivo, sem dúvida. Mas tem esse lado negativo de, justamente por ter essa característica, ser explorado por pessoas que utilizam isso de má fé. Tem até uma pergunta do Lúcio. Lúcio, eu até um resumo em cima do que você perguntou. E aí ele perguntou assim: mas quem emite a moeda em papel, o usuário sabe. Mas a criptomoeda ninguém sabe de onde vem de verdade, que é exatamente esse caso. O que vocês acham disso? Na verdade, para mim, isso não é uma fraqueza, é uma fortaleza, não ter um banco central que está emitindo a moeda. Na verdade, o Bitcoin tem uma regra clara de emissão, de inflação, né? E todo mundo sabe e que vai ser a mesma sempre, e é independente de uma de uma política econômica de um governo específico. Então, ele é independente de uma crise econômica, onde geralmente um governo passa a emitir muito papel moeda para compensar. A inflação vai lá em cima e o seu dinheiro tá lá, o mesmo número, só que ele tá valendo muito menos. Né? O poder de compra dele foi pro saco. E quanto à privacidade, né, ele é um sistema semi-anônimo, tá? Por quê? Porque eu não sei quem é você, mas eu sei o seu hash, né? Eu sei para que carteira eu mandei. Então, inclusive, tem organizações aí dentro da rede Bitcoin que fazem essa perseguição. Então, o que acontece? Você foi roubado por um estelionatário aí e transferiu criptomoeda. E aí você descobriu e você chamou a autoridade e tal, fez um boletim. Existe uma organização dentro da rede Bitcoin que ela marca esse token, ela marca essa moeda como uma moeda fraudulenta, uma moeda roubada, alguma coisa assim. E a rede fica seguindo essa rede. Para o cara baixar esse dinheiro para o mundo real, ele precisa em algum momento, trocar isso por dólar, por real, pelo que for que ele for usar. Sempre que ele for tentar jogar numa corretora para transformar esse dinheiro, esse sistema emite um alerta para as corretoras para avisar, cara, esse dinheiro é um dinheiro ilícito. Então, ela é anônima, mas não é 100% anônima. Eu não sei seus dados, mas eu sei eu sei todo o caminho do seu dinheiro, entendeu? Legal, Caio. Foi exatamente o que o Alexandre disse aqui. Obrigado pela contribuição, Alexandre. Ele falou, história e carteira você tem, a identidade atrás, às vezes não. Exato. Você tem a história e a carteira, isso você consegue rastrear. Então, legal, mas assim, a gente sabe que na prática ainda não tá conseguindo ter esse controle, né? Porque a gente, novamente, né, falando da minha área de segurança da informação, um dos maiores ataques que hoje existem, né, vírus no mundo, tá aumentando cada vez mais, inclusive, né, nessa época de pandemia teve um aumento gigantesco, principalmente no Brasil, são os ataques ransomware, né, que faz aquele sequestro de dados, que criptografa os dados das empresas, né, e aí eles colocam uma tela, né, solicitando que um resgate que é pago em Bitcoin, justamente para você pagar ali e você não saber quem foi, para você não poder fazer uma denúncia, alguma coisa do tipo, denunciar para as autoridades. Então, e o ransomware está crescendo cada vez mais, meio que apoiado nisso. Então, esse controle já existe, mas ainda ele não está total, né? Uma outra coisa que dá para falar, até vinculado ao que o Caio falou, quando a gente fala das exchanges, né, elas são um primeiro intermediário que já nasceu nesse meio do caminho. Tá? Assim, o Bitcoin nasceu para não ter intermediários, mas nasceu até porque o caminho hoje, exclusivamente do Bitcoin, ele está cada vez mais seguindo para ser uma reserva de valor. Então ele não está sendo muito... Ele não vai ter esse foco em virar uma moeda talvez local.
né? Uma moeda que você troca ela por algum bem material, né? Isso, obviamente, volto a dizer com tranquilidade, não dá para saber o futuro. O que eu estou querendo dizer são mais as tendências que estão levando para esse caminho. Até porque o blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin, ele ainda é muito lento, tá? Existem alguns outros estudos que são umas segundas camadas do Bitcoin que talvez tragam essa velocidade para essa transação. Mas hoje pode ela evoluir, né? O Bitcoin pode evoluir em outras moedas, mas voltado para criptomoeda, né? O mesmo conceito básico, a mesma tecnologia evoluída. E até para, não vou entrar nesse assunto, mas até para dizer uma clareza, esse caminho que é para reserva de valor, ele tem sido levado muito mais pelo fato de existirem outras criptomoedas que são muito mais inteligentes por trás com relação ao Bitcoin, tá? Com relação ao blockchain também, tá? Porque o Bitcoin está sendo virado como reserva de valor e as outras criptomoedas, por exemplo, o Ethereum, talvez ela seja muito mais acessível para virar uma moeda de troca do que o próprio Bitcoin, tá? Então, o Bitcoin viraria mais que o ouro mesmo e $1 de troca seria uma coisa mais Ethereum, tá? Então, assim, cada um tem uma frente diferente, tá? Inclusive, o blockchain delas são bem distintas e o foco deles são bem distintos, tá? Por mais que sejam criptomoedas e para o cara que está investindo, para ele é a mesma coisa, né? O Ether e o Bitcoin, ele escolhe entre um e outro e compra, né? Mas a verdade é que por trás, a tecnologia que está por trás, ela é até bem diferente, acredite se quiser, tá? Então, quando eu falo sobre rastrear, hoje, como você tem esse intermediário que é a exchange, ela consegue, que a exchange precisa dos seus dados, né? Então a exchange tem o seu CPF, seu telefone, seu e-mail, e ela sabe qual é a hash da sua carteira. Então, a partir do momento que você quer rastrear, você sabe qual é a hash do cara, você chegar num nível aí de falando mundo, né, uma coisa de Interpol, por exemplo, esses caras conseguem chegar em quem é essa pessoa, tá? Então, até nível, se a gente pegar aqui Brasil Federal, ele já tem esse tipo de informação das exchanges. Então, para o cara que está fazendo essa corrupção hoje, por exemplo, com criptomoeda e recebendo nesse formato, para ele também não é simples assim desse modo, porque hoje ele não consegue converter o Bitcoin em bens e serviços. E ele precisa converter aquilo em uma moeda fiduciária, né? Então, real, dólar, alguma coisa, para que ele possa gastar. Sim. Então, não é tão simples, tá? Para esses caras hoje se ancorar. Mas como é que os caras estão fazendo, você acha? Porque não é simples. Você falou, já ficou claro e já existem intermediários. Mas como é que os caras do Rensor hoje fazem? Eles jogam para fora do país, onde ainda não tem esse controle? Isso que a única coisa que eu imagino que possa ser um caminho para esses caras eles criam várias carteiras, então eles não recebem sempre com a mesma hash, então eles recebem esses depósitos em várias carteiras diferentes, para que não tenha essa facilidade, e aí como eles recebem várias carteiras, eles passam rapidamente por uma outra carteira, em um outro país, por exemplo, e aí nesse outro país ele troca em moeda fiduciária, e aí ele gasta como ele quiser. Mas, tá, aí ainda assim, tem um problema. Por que eu falo que tem um problema? Porque acaba virando quase que um laranja. Porque a exchange acaba sendo quase que uma cúmplice. Porque Sim. Se ela não analisa e ela não faz o compliance dentro da empresa dela, eu falo isso porque hoje a gente está trabalhando, a IAP, né, ela trabalha com a Binance. Né? Inclusive, já vai ser uma dica para o pessoal, se for baixar o aplicativo, vai ver que não é tão simples assim de fazer cadastro na Binance. Porque ela tem bastante complexidade e o que a gente chama de burocracia, propositalmente por causa de segurança. Tá? Então, você vai ver que você precisa cadastrar o seu documento, aí depois você precisa tirar uma foto sua para mostrar que você é você só pode ter uma única conta na Binance vinculada com um CPF. Então, assim, foi criando-se um núcleo e uma nuvem entre essas exchanges que elas cada vez bloqueiam mais esse tipo de coisa que você está falando. Então, assim, eu acredito que em pouco tempo esse tipo de coisa vai ser difícil de continuar sendo executado. Eles vão voltar aí para o que hoje os nossos políticos fazem, que é roubar dinheiro em nota. Porque dinheiro em nota, sim, não é rastreável. Essa é a verdade. Assim. Mas o Bitcoin ainda acaba sendo. Bitcoin você ainda consegue ter alguns meios de rastrear. Agora, o dinheiro físico mesmo, esse aí sim dá para fazer muito estelionatário. Esse aí, se o cara receber uma bala de dinheiro, ele gasta o que ele quiser, onde ele quiser, e ninguém está sabendo de nada. Pra você ter uma ideia hoje, tá? Eu não sei se esse número está 100% atualizado, tá? Mas hoje o sistema do Bitcoin, pra você ter uma ideia de quanto seguro é,
e que psicologicamente o cara nunca vai querer trazer uma corrupção para o sistema, porque eu vou te explicar por quê. Hoje gasta na prática o que a Argentina inteira gasta de energia elétrica, a Argentina, país inteiro, é o que tem hoje ligado em computadores na rede.